Aparentemente, a punição por humilhação pública está de volta e está bastante em voga. Só que dessa vez, o tribunal é a internet. Olá! É bom te ver por aqui. Meu nome é Clara e no Mimimides dessa semana nós vamos falar sobre a humilhação pública na internet. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas parece que de uns tempos pra cá, toda vez que eu entro no Facebook ou no Twitter, eu descubro que alguém, que pode ou não ser uma pessoa pública, cometeu um erro muito grande e está pagando um preço muito caro por isso. Muitas vezes, essa coisa de errada que foi feita veio de um lugar de preconceito. E é exatamente porque essa pessoa agiu de forma preconceituosa que ela está sendo alvo de críticas em massa na internet. Daí, a gente descobre que alguém fez alguma coisa de errado, nós temos contatos com as provas desse erro, que podem ser prints ou vídeos, e é assim que a gente descobre quem é o novo grande monstro da vez. Já aconteceu isso várias vezes, você provavelmente está pensando em vários exemplos por aí. As críticas, muitas vezes, elas assumem um tom extremamente pessoal, e elas acabam deixando de ser críticas para virar ofensas ou ameaças numa velocidade incrivelmente rápida. E para complicar a situação, essa pessoa que está sendo humilhada publicamente cometeu um ato realmente bastante questionável. Mas antes da gente chegar no cerne da questão, é muito importante a gente pensar sobre todo esse contexto. A humilhação pública definitivamente não é de hoje e tá longe de ser uma exclusividade da internet. Os exemplos de humilhação pública em tempos pré-internet são muitos. Eles vão desde os apedrejamentos, que são uma punição que é inclusive prevista no Velho Testamento, eles passam pelas mutilações faciais no Império Bizantino e até a caça das bruxas de Salem, por exemplo. Um exemplo que é mais próximo temporal e geograficamente são as punições que o Tiradentes sofreu. Ele foi enforcado publicamente, desmembrado e exposto em praça pública. Mas é um fenômeno que acontece muito em situações de guerra. Isso é meio que um topos de narrativas de guerra, que é a humilhação do inimigo após a morte, além de tudo. O exemplo mais clássico é o da Ilíada, do Aquiles, quando ele mata o Heitor, ele arrasta o Heitor em volta de Troia, tipo assim. E aí em cada guerra tal, tem que cortar as orelhas na guerra do Vietnã. Só que ao mesmo tempo é um negócio que quase todas as guerras consideram algo proibido. Só que sempre acontece, é uma parte meio que essencial da guerra, assim, sempre rola e tal. Aí, enfim. Esse tipo de punição tem motivações e significados muito distintos em cada sociedade. Era comum também que o público não só assistisse às punições, mas que participasse ativamente, chegando até a exercer coletivamente o papel de carrasco. Hoje em dia, o uso da humilhação pública parece ter o objetivo de destruir a imagem do detrator perante a comunidade que pertence. O que não é nenhuma novidade e aconteceu em diversos períodos históricos e regiões diferentes do mundo. Uma das hipóteses que justificam isso ter sido tão popular antigamente diz respeito ao tamanho das comunidades. Em grupos menores, onde todas as pessoas se conhecem, o medo de ser exposto publicamente é enorme, porque notícias se espalham de uma forma muito rápida em comunidades pequenas. E é bastante provável que em pouco tempo todos ficassem sabendo do delito cometido e, caso a pessoa saísse viva, ela viveria estigmatizada pela sua própria comunidade. No século XVIII, os intelectuais eles já questionavam essa prática da humilhação pública, tanto em termos de eficácia, quanto por seu aspecto de crueldade. E hoje em dia, punições que têm como objetivo constranger o condenado não são muito comuns. Pelo menos, não no que diz respeito a condenações judiciais. Mas que um outro caso que a gente tem muito próximo da gente, e não foi exatamente uma sentença judicial, mas foi vindo do aparato repressivo do Estado. Que é aquele meme daquele cara, peço perdão à Polícia Civil pelo vacilo. Sim. Que a pena dele, né, não sei se dado por um juiz, imagino que não, foi segurar um cartaz. E nossa, no caso do menino que a polícia pegou ele numa área eu não sei se foi na Cracolândia, foi numa área de venda de drogas. Aí ele falou que dinheiro era pra comprar pão. Aí a polícia escoltou ele e fez ele comprar, sei lá, 20 reais de pão. De pão, Então, tá vendo, são punições que não foram dadas pelo sistema judiciário, né? Não foi. São punições que provavelmente foram dadas por militares, né? Não, e às vezes... É um lugar que as coisas se misturam de forma muito incômoda, né? Tipo, o julgamento é feito na hora, de certa forma. Então compra pão aí, vamos tirar foto aí então, palhaço. Flame aqui que falou que deu outro exemplo, que é a tatuagem na testa do menino. Que gente, como não? Nossa. Isso, e foi uma punição. Foi uma punição completamente humilhação. E foi civis, né, que puniram ele dessa forma, né?
Ainda que nos Estados Unidos, por exemplo, existam exemplos muito recentes de sentenças desse tipo. Uma das sentenças mais famosas e mais discutidas foi aquela recebida por Sean Gemmentera, que em 2001, por ter roubado correspondências, foi condenado a usar um cartaz por 8 horas que dizia: "Eu roubei correspondências, essa é a minha punição". Mas a verdade é que esse tipo de sentença não é nada usual. E existe um debate muito extenso e muito complexo sobre usar a humilhação pública em sentenças judiciais. E eu não tenho a menor condição de dar palpite sobre esse assunto. Mas como a gente bem sabe, as humilhações públicas que a gente vê na internet por aí todo dia não são determinações judiciais. Pelo contrário, isso pode ser visto, inclusive, como uma reação de grupos minoritários à ineficácia do poder judiciário. É como se as pessoas estivessem lutando por uma justiça que sabem que a justiça não faz. Já que, por uma série de questões, a justiça muitas vezes falha em atender às causas desses grupos. E como a justiça não está envolvida, no tribunal do Facebook, muitas vezes não existe espaço para defesa. Como fica então a presunção da inocência, que estabelece que até ser considerada culpada, a pessoa deve ser tratada como inocente? Ela simplesmente não existe. E cadê o direito de defesa? Ainda que pareça muito razoável que grupos minoritários se organizem para defender a sua dignidade, rechaçar comportamentos intolerantes e discriminatórios e tentar acabar com o preconceito com suas próprias mãos, será que não existe um problema em ter um só grupo da sociedade assumindo simultaneamente os papéis de júri, de juiz e às vezes até de carrasco, por mais nobres que sejam as intenções? Pra mim, talvez o maior problema dos vários problemas que decorrem da questão desse vídeo, esse eu acho que talvez é o maior, assim, porque com todos os problemas que existem no nosso sistema e no nosso sistema judiciário, nossa, eu não digo só o brasileiro, que é extremamente falho e problemático, mas de, sei lá, grande parte dos países do mundo, né? Com todos os problemas que eles têm, tem alguns princípios, que nem sempre são seguidos, mas que são princípios, que eu acho que são muito importantes para uma vida mínima, numa democracia mesmo, de verdade. E é isso, o direito ao contraditório e o direito de defesa são, tipo assim, fundamentais, assim. Você não consegue começar um diálogo democrático sem ter esses dois fundamentos. Porque é claro que quando se trata de uma defesa de dignidade, de direitos e até da sobrevivência de grupos desprovidos de privilégio, é bem fácil da gente entender que esse uso da humilhação pública tem muito a ver com uma resistência política. E são esses os casos que são mais complexos de se discutir. Porque é justamente aqui que a gente tende a achar que a humilhação pública ela é correta, ela é justa, ela é merecida. E é justamente por isso que são esses os casos que merecem nossa atenção. Porque é aqui que a situação fica complicada. Essa nova roupagem das humilhações públicas chegam na internet com uma série de peculiaridades. Uma delas diz respeito à condição de vigilância mútua em que nós todos vivemos nesse mundo supermediatizado. A outra diz respeito ao fato de que, na internet, não existem punições físicas relacionadas diretamente à humilhação pública. Então, fica muito fácil da gente subestimar o impacto que passar vergonha tem na vida de alguém. Uma coisa também que eu acho muito louca, assim, dessa vergonha pública que rola na internet, não é nem só, por exemplo, fulano foi machista, aí a gente vai lá e fala mal dele. É sobre, às vezes, como dentro dos próprios grupos que já discutem sobre isso, rola uma humilhação entre as pessoas, né? O pessoal fica falando, se eu estiver falando bobagem, me desculpem. Tipo, vou tomar sua carteirinha, então agora você não pertence mais a esse grupo minoritário, né? Complicadíssimo. E é um contexto onde o espaço pro mal entendido ele tem que ser ainda maior, porque se a gente faz parte do mesmo grupo que defende as mesmas coisas, eu de começo já sei o que você acredita. Então se você agiu, se você falou uma coisa que não combina com as coisas que eu espero de você, a chance de existir um problema de comunicação entre o que você fez, o que você disse e a forma como eu te interpretei, ela é muito grande. Então esse espaço do mal entendido, ele tem que ser muito maior quando a gente já sabe que a gente acredita na mesma coisa. E na verdade, parece que essa vigilância mútua, assim, de ficar, eu tô te observando pra ver se você tá falando tudo direito, ele é maior ao invés de, na verdade, ter mais espaço pro mal entendido. Rola uma paranoia e às vezes, quem sabe, ter quase um vício, assim, né, nesse sistema, a gente fica com medo de se posicionar, né, porque tipo assim, se eu falar uma palavra, vão arrancar minha carteirinha, né, tipo, não existe carteirinha, fala o que você acredita, sabe, ouve as pessoas que estão falando, pelo amor de Deus,
carteirinha. É um fato que nós vivemos num mundo super mediatizado. Quase todo mundo anda com 1, 2 ou até 3 câmeras no bolso. E isso muda tudo. Nós somos fanáticos por registro. E isso chega ao ponto de nós assistirmos um show ao vivo pela tela do nosso celular. A gente chega a abrir mão de viver experiências ao vivo para registrar essas experiências. E essa sede coletiva por registro faz com que a gente tenha registros de quase tudo de relevante que acontece fora da internet. E isso eu digo das nossas vidas e da vida das outras pessoas. Quem nunca viu um vídeo ou uma foto que tá mostrando a vida de outra pessoa, sabe? Tipo pedido de casamento, coisas desse tipo. É normal as pessoas registrarem a vida dos outros quando tem alguma coisa realmente relevante acontecendo. Inclusive, muitos desses vídeos virais de situação cotidiana, tipo, aconteceu alguma coisa em tal lugar, aí o vídeo disso aconteceu e viralizou. Não são feitos pelas pessoas envolvidas fazendo aquilo, assim, a galera envolve. Uma briga na rua que acontece, um pedido de casamento, ou sei lá, qualquer coisa, a pessoa desmaia na rua, assim, quem está de fora que tá filmando, né? Porque a sede de registro da vida alheia. Nessa era digital, nós vivemos sob vigilância. Nós não só vivemos sob vigilância das pessoas ao nosso redor, como nós agimos como vigilantes na vida dessas pessoas que nos circulam. É como se a gente estivesse dentro de um panóptico, que é aquele modelo de penitenciária ideal que foi idealizado no finalzinho do século XVIII e popularizado por Foucault, que seria mais eficiente justamente por ter uma arquitetura que permitiria que todas as pessoas na prisão fossem vigiadas 24 horas por dia, por vigilantes que estariam estrategicamente localizados. Mas a nossa realidade parece, de certo modo, ainda pior. Isso porque nós não só temos acesso a ferramentas que nos permitem de forma muito fácil vigiar a vida dos outros, mas porque nós também podemos registrar aquilo que vigiamos e tornar esses registros públicos através das redes sociais. E tudo aquilo que acontece nas redes sociais que tem relevância tem uma chance gigantesca de ser compartilhado e até repostado. Se alguém comete um erro e isso vai parar na internet, é bem provável que esse erro jamais desapareça. Ou seja, é muito difícil que alguém que erra e tem seu erro divulgado publicamente seja esquecido ou plenamente perdoado. Aqueles indivíduos que são expostos na internet perdem inclusive seu direito ao esquecimento e correm o risco de nunca serem plenamente redimidos pela sociedade. É uma coisa também, assim, sobre essa escalabilidade que a internet traz, né? Assim, o aumento do alcance, e me faz pensar nessa coisa de tribo que você falou lá atrás, né? Eu ia falar isso. Quando você tava num lugar pequenininho e é muito mais duro, hoje tudo tá muito pequeno, né? Então você vacilou aqui, e isso acontece muito, né? O cara vacilou, alguém na internet reclamou e o cara é demitido do trabalho dele porque teve essa questão. O que eu pensei, o termo que eu pensei por isso é a aldeia global, né? Quando a gente fala de uma aldeia global, é porque a gente de fato volta a alguns comportamentos de aldeia, né? A gente sabe que a humilhação pública tem um histórico de ser acompanhada de uma punição física. E é exatamente por isso que é tão fácil menosprezar o impacto que passar vergonha pode ter na vida de alguém. Mas acontece que para muita gente, ao colocar na balança as consequências de ser condenado na justiça, perder o respeito das pessoas ao seu redor pode ser muito mais pesado do que receber, de fato, uma punição formal. Ou pelo menos foi isso que rapazes entrevistados no Reino Unido disseram quando pediram que eles ranqueassem o impacto das consequências de serem condenados na justiça. Eles deveriam dizer qual era a pior parte de ter sido preso. 10% disse que a pior parte seria a punição que eles de fato receberiam. Só 10%. 12% disseram que a pior parte seria a vergonha de ter que aparecer para um julgamento. Agora, 55% disse que a pior parte seria o que a família ou a namorada iriam pensar sobre eles. A conclusão é que, pelo menos para esse grupo de pessoas jovens, a opinião das pessoas que os cercam pesa muito mais do que qualquer sentença prevista por lei. Talvez isso tenha um pouco a ver, ou muito a ver, com o fato de que o encarceramento, muitas vezes, ele tem um fim determinado judicialmente. Ele tem um prazo para acabar. Mas e a humilhação pública? Existe a possibilidade de reintegração na sociedade? Esse estigma, ele tem hora, ele tem prazo para acabar? Essas pessoas que são humilhadas publicamente, elas mantêm o seu direito ao esquecimento? Sinceramente, eu acredito que debater, questionar e reprovar comportamentos que são excludentes, discriminatórios e preconceituosos é um dever em uma sociedade tão desigual quanto a nossa. A principal questão é:
A humilhação ou a exposição de pessoas que agiram de forma reprovável é benéfica para nossa sociedade? A principal motivação por trás da humilhação pública é, de fato, causar uma mudança social? Ou a humilhação pública na internet acaba sendo uma nova forma de entretenimento na nossa sociedade? Quando a gente pensa na humilhação pública enquanto ferramenta de mudança social, nós esbarramos numa questão muito problemática. As relações de poder na nossa sociedade são estruturais e muito sedimentadas. O machismo, o racismo, a LGBTfobia não são defeitos de uma pessoa, de duas pessoas e nem de um grupo de pessoas. Essas questões, elas fazem parte da estrutura da nossa sociedade. Quando um homem faz um comentário machista, assedia ou comete um crime sexual, esse homem está atuando dentro de um sistema que entende as mulheres como seres inferiores. Esse homem, sem dúvida nenhuma, merece ser criticado e merece ser punido. Ele tá errado e não existe desculpa. Mas é um fato que esse homem não carrega nele todo o machismo da sociedade. Acabar com esse homem, destruir a vida dele, acabar com qualquer chance dele ter uma carreira, não vai acabar com o machismo da sociedade. Acabar com esse homem não acaba com o problema. E é inegável que a humilhação pública é sobre indivíduos, e ela serve ao propósito de descredibilizar as pessoas. Mas o quanto que a gente pode contar com a humilhação pública para desencadear uma mudança social de fato? O quanto que esse foco em indivíduos nos desvirtua da real questão, que são os problemas da nossa sociedade? Esse é um assunto muito polêmico e é sempre importante lembrar que o Mimimídias é um espaço para questionamento. Aqui não é lugar de certeza. E essa escrita, ela não parte de nenhuma certeza que eu tenho. Muito pelo contrário, ela parte da minha dúvida sobre esse assunto e da minha vontade de entender esse processo. Se eu aprendi alguma coisa com a pesquisa que eu fiz esse vídeo, é que essa prática, tão frequente e cada vez mais frequente, merece sim ser discutida. A humilhação pública precisa sim ser questionada. Mas e você? O que você pensa disso tudo? Me ajuda aí que esse assunto é muito difícil. E nesse vídeo, para evitar falar bobagem, a gente teve a ajuda do Felipe, que além de irmão do Tavos, é doutorando em Direito e procurador do Distrito Federal. Muito obrigada, Felipe! A conversa continua nos comentários e até a próxima!